Amigos da CBN, estádio de São Januário, um jogo decisivo hoje para o time do Avaí e também para a equipe do Vasco da Gama, que pode novamente voltar à liderança do campeonato, faltando depois apenas mais 2 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro de 2011. Estou ao lado aqui de Antônio Carlos Duarte. Pela primeira vez nesse campeonato, o técnico Cristóvão Borges poderá contar com Juninho Pernambucano, Felipe e Diego Souza. De saída, de repente, Duarte? É essa a tendência, Valdo. Pelo menos foi o que deu a entender no treinamento de ontem. Ele, inclusive, conversou particularmente com o Juninho, com o Felipe, com o Dedé, mostrando mais ou menos para esses jogadores o que ele estava pretendendo para esse jogo de hoje. Como você disse, é um jogo importante para o Vasco, porque vencendo assume a liderança e coloca pressão em cima do Corinthians para o jogo de amanhã do Corinthians contra o Atlético. Então, psicologicamente falando, para o Vasco é muito importante essa vitória hoje, que obriga o Corinthians amanhã, no mínimo, a empatar para reassumir a liderança do campeonato. Hoje o Vasco deve ter um atacante de raiz, que não aconteceu nas últimas 2 partidas. O Elton deve começar jogando ao lado do Éder Luiz, mas tem alguns jogadores que o Vasco tem que ter tem pequenos problemas, ou seja, o Dedé está com 2 cartões, o Juninho está com 2 cartões, jogadores importantes que se receber o terceiro não enfrentam o Fluminense. E tem o jogo da Copa Sul-Americana na quarta-feira, enfim, é uma situação difícil. Pelo lado do Avaí, perdendo hoje aqui, ano que vem a Série B não tem jeito, o Avaí está praticamente rebaixado e ainda sem Jean e Caçapa, que são os titulares da zaga, o Fernandinho, quer dizer, o treinador, o Edson Neguinho, que vai ser hoje no interino, está realmente com muitos problemas, viu? Muito bem, perguntar então ao comentarista da CBN, Marcos Vinícius Pinto, hoje ao meu lado aqui em São Januário. O Fluminense teve a chance de dormir na liderança, não conseguiu. O Botafogo também teve a oportunidade, mais que uma vez não conseguiu. E será, Marcos, que hoje, voltando a jogar de uma forma como vinha jogando o Vasco, saindo um pouco daquelas invenções que teve contra o Botafogo, contra o Palmeiras, o Vasco volta a ganhar? Boa tarde a você, internauta da CBN. Boa tarde, Evaldo. Acho que sim, Evaldo. Acho que hoje o Vasco tem que se aproveitar primeiro desse momento conturbado, porque passa o Avaí, um momento psicológico ruim. O time está praticamente rebaixado, acho até que já é time de Série B. E o Vasco não pode tomar conhecimento do Avaí. O Cristóvão tem que parar de inventar. O que tem que preocupar aí é essa questão do Juninho, Diego Souza e Felipe. Que poder de marcação vai ter esse time do Vasco com esses 3 jogadores no meio campo? Isso é a grande questão. Se o Vasco começar pressionando o Avaí, sair logo 1 gol, 2 gols, a coisa se tranquiliza e aí fica muito mais fácil tudo. Acho que o Vasco tem tudo para conseguir uma ótima vitória hoje e aí sim colocar, como disse o Duarte, pressão em cima do Corinthians, que é fundamental nessa reta final de campeonato. Corinthians que não tem essa vida toda fácil que todo mundo está dizendo, não. Verdade, a bola rola às 7 da noite aqui em São Januário, a galera deve lotar completamente aqui a colina e nós abrimos às 6 mais uma transmissão pela CBN. Você participa, @FutebolCBN Rio. Até já e ótimo jogo para você.